dando início à apresentação dos resultados do projeto Controle Biológico Aplicado do Ácaro Rajado Mamoeiro Tetranicus urtice, pelo ácaro predador Neuseiulos idaeus. Meu nome é César José Fanton, eu sou engenheiro agrônomo, doutor em entomologia e pesquisador do INCAPER. A importância do projeto foi fornecer ao segmento produtivo de mamão, aqui da região, uma alternativa tecnológica à aplicação de agroquímicos, de acaricidas químicos, no controle dos ácaros fitófagos que são pragas do mamoeiro. O problema a ser solucionado seria estabelecer os parâmetros de densidade, né, quantos ácaros predadores para cada um determinado número de ácaros fitófagos e verificar a viabilidade do uso do controle biológico aplicado a esse caso. A nossa hipótese é que é possível substituir o uso de acaricidas químicos pelo controle biológico, através da liberação de ácaros predadores, né, que vão controlar biologicamente os ácaros praga, os ácaros fitófagos do mamoeiro, no caso o ácaro rajado. O objetivo geral seria substituir o uso de acaricidas químicos pelo uso de inimigos naturais, os ácaros predadores, no controle dos ácaros fitófagos do mamoeiro. E os objetivos específicos seriam identificar o ácaro predador mais frequente nos pomares de mamão na região, que é o Neuseiulos idaeus, que foi utilizado nesse trabalho, estabelecer a criação de ambos os ácaros, tanto os fitófagos quanto os predadores, em caso de vegetação, isso foi feito também, determinar a relação densidade predador-fitófago mais adequada por teste em laboratório, caso de vegetação e de campo, vamos apresentar mais adiante, foi feito também, e verificar a eficiência do controle biológico nessas três situações, em laboratório, caso de vegetação e no campo. O local dos ensaios foi o CPDI Norte, no laboratório de entomologia do CPDI Norte, no telado, né, caso de vegetação, também aqui localizado no CPDI Norte, e algumas plantas cujas folhas foram isoladas, foram teladas com organza, primeiro para manter os ácaros somente naquela folha, e segundo, para evitar qualquer influência externa, e que se eles se dispersassem. Os tratamentos, vamos apresentar adiante, foram diferentes densidades, né, de ácaros predador por ácaros fitófagos, e esses trabalhos foram conduzidos aqui no CPDI Norte. As avaliações eram diárias, e as variáveis avaliadas seriam a sobrevivência desses ácaros e a consequente elaboração das tabelas de vida, e as análises estatísticas utilizadas foi a análise de sobrevivência. Mostrando, então, uma vista geral de como são um plantio, um pomar típico de mamão, de mamoeiro aqui na nossa região, onde foram coletados os ácaros, tanto fitófagos quanto os predadores. Aqui na segunda imagem, uma visão do ácaro rajado, ácaro predador. Na terceira foto, uma folha de mamoeiro severamente danificada pela ação do ácaro, que fica picando as folhas, né? Ele se abriga na face inferior da folha do mamoeiro e fica picando a folha continuamente para se alimentar daquele fluido celular que extravasa dos pontos em que ele fez a picada de alimentação. Essa raspagem contínua, esse hábito contínuo de ficar picando a folha, vai amarelecendo num primeiro momento, depois provoca o secamento, né, e a rasgadura das folhas, né, diminuindo a área foliar da planta e, consequentemente, sua capacidade produtiva. Depois, uma visão das plantas em que os ácaros foram criados em caso de vegetação, que foi feijão de porco, né? E aqui uma tentativa de mostrar aqui uma folha de feijão de porco totalmente colonizado pelo ácaro rajado. Aqui mais detalhes, uma visão mais distante dos vasos em que foram plantados o feijão de porco,
né? Uma visão geral da planta e um close de uma folha já com sintomas, né? Mostrando os sinais de alimentação, que é esse amarelecimento da folha entre as nervuras. Aqui, as plantas em que foram realizados os testes em casa de vegetação, né? Nas duas primeiras fotos, aqui a avaliação, um momento de avaliação aqui, e aqui ao lado as plantas, né? Ao ar livre, onde também foi realizado testes da mesma forma que em laboratório e em telado, né? Vamos dizer assim, com o isolamento dessas folhas onde estava sendo feita a avaliação, com a tela de organza. Aqui agora a gente já passa para os resultados, né? A primeira densidade que nós estudamos foi a densidade de 4 ácaros predadores para 20 ácaros fitófagos, né? À esquerda você vê os dados de laboratório e à direita você vê os dados em plantas. Em casa de vegetação e não nas plantas cujas folhas foram isoladas, como os dados não diferiram, a gente colocou o número médio, né? Então, você tem um tempo médio de morte do ácaro fitófago de aproximadamente 8 dias e do predador 11 dias e meio. Já nas plantas seria de 7 dias para o ácaro fitófago e 8 dias e meio para o ácaro predador. Então, você vê que tanto a população do ácaro fitófago, que está em linha cheia, quanto a do predador, que está em linha pontilhada, vai diminuindo ao longo do tempo. Conforme vai reduzindo o número de presas, vai reduzindo também o número de predador. É o que a gente chama de densidade dependente, uma relação de densidade dependente. Quanto menor a densidade da presa, né, há uma diminuição da população do predador. A seguir, nós passamos por uma segunda densidade, testamos 6 ácaros predadores para 20 ácaros fitófagos, né? O padrão se repete, há uma redução. O tempo médio de morte em laboratório foi de 7 dias para o fitófago e de aproximadamente 11 dias para o predador. Já nas plantas, esse número não variou tanto, foi de aproximadamente 7 dias para o ácaro fitófago e de 8 dias aproximadamente para o ácaro predador. A seguir, nós testamos 8 ácaros predadores para cada 20 ácaros fitófagos. Percebam que o padrão de comportamento das populações é o mesmo. A variação temporal para a extinção das populações é aproximadamente igual, né? O tempo médio de morte também não variou muito, 7 dias para o ácaro fitófago e 8 para o predador em laboratório, e em plantas esse número foi mais aproximado, 7,2 dias para o ácaro fitófago e de 7,36 dias para o ácaro predador. A seguir, nós testamos a densidade de 10 predadores para 20 fitófagos, né? Tempo médio de morte de aproximadamente 7 dias em todas as situações. E a seguir, a última densidade que nós testamos, que nós avaliamos, foi de 12 ácaros predadores para 20 ácaros fitófagos. Os números continuam variando em torno dos mesmos valores, né? Com tempo médio de morte de 7,6 dias para o ácaro fitófago, de aproximadamente 9 dias para os predadores em laboratório, e de 7,3 dias para os fitófagos e 7,7 dias para os predadores em plantas. As conclusões a que nós chegamos a partir da análise desses dados foi que a relação densidade dependente entre as duas espécies é bastante elevada. O padrão se repetiu em todas as densidades estudadas, né, as proporções iniciais estudadas,
E se verifica em todos os casos que, à medida que a população do ácaro rajado, que é a presa, diminui, a do predador também diminui. Todas as densidades testadas reduziram a população do ácaro fitófago e nós já detectamos interesse das empresas locais, né, na adoção de tecnologias limpas, no caso, a substituição dos acaricidas químicos pelo uso do ácaro predador, né, por todo o setor de mamão, visando o controle biológico aplicado. Esses dados, eles foram inicialmente divulgados em um capítulo de livro, em um evento que foi realizado, organizado pelo professor Moisés Zucoloto, da UFES, né, e Fruticultura Mamão, estágio atual das pesquisas em desenvolvimento. E a ideia é que, assim que a oportunidade surgir, a gente também apresente resumos em congresso e a elaboração, está também prevista, a elaboração de um artigo para divulgação desses dados. A gente gostaria de reiterar os agradecimentos à FAPES, ao INCAPER, ao Governo do Estado e à Brapex, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, que foi cofinanciadora, né, desses projetos na área de mamão, aportando recursos junto com a FAPES para aqueles projetos que contemplassem a cultura do mamoeiro, né? Reitero mais uma vez, reforço aqui os meus agradecimentos, meu nome, novamente aqui, César José Fanton, e meu contato por e-mail para eventuais esclarecimentos. E dou por encerrada essa apresentação.